Tudo certo, tudo bem. Mais uma vez aqui estou para agradecer a Deus por esse dia e trazer uma mensagem de Deus, uma palavra de Deus, porque é muito importante nesses dias que a palavra de Deus seja anunciada para que as pessoas tomem as suas decisões em relação às suas vidas. Nós sabemos que o mundo está conturbado, o mundo está perdido no que diz respeito à palavra de Deus. Não estamos aqui falando aquilo que sai do nosso coração, mas aquilo que está escrito na Bíblia. E eu tenho um texto aqui que eu quero ler, que diz assim, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, versículo 21 e 22. E num dia designado, vestido Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes fez uma prática. E o povo clamava, voz de Deus e não de homens. Eu quero fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado pela oportunidade que nós temos, Pai, de anunciar o Evangelho. E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Nós cremos, Pai, por isso pregamos a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Tudo que nós precisamos entender hoje é o momento que nós estamos vivendo. Nós encontramos as nações andando de um lado para o outro, até mesmo aquelas pessoas que estão revestidas de autoridade hoje, nós precisamos orar por elas. As autoridades, quer nós queiramos, quer não, elas são enviadas de Deus, elas estão a serviço de Deus. Você pode estar perguntando, até mesmo aqueles que não reconhecem Deus, até mesmo aqueles que não reconhecem Deus. Então a nossa oração pode ter duas fontes, dois canais. Uma para que eles se convertam e outra para que eles cumpram aquilo que realmente Deus tem colocado, para que seja feito da maneira que Deus quer. Então nós louvamos a Deus hoje quando nós trazemos à memória a palavra de Deus, como essa palavra que eu acabei de ler aqui. Herodes é o símbolo do paganismo, porque os reis da época que se revestiam de Herodes, eles não acreditavam em Deus. Eles se consideravam um Deus até por isso. Então, você pensa que hoje não acontece isso? Também tem muitas pessoas que, infelizmente, se revestem de uma autoridade e se consideram até como um Deus. E daí então o motivo por que das vozes, tantas falas que acontecem hoje, e a gente tem ouvido muita fala. O que me chama a atenção nas falas é a repetição. Porque se você prestar atenção, a maioria das falas que se ouve hoje é repetição. Se cria um assunto e as pessoas passam a semana inteira falando aquele mesmo assunto. Mas preste atenção para você ver se nós temos ou não razão daquilo que estamos falando. E por que estamos falando? Por causa do clamor que nós acabamos de ler já na época em que os discípulos aqui estiveram pregando a palavra de Deus. Há mais de 2000 anos atrás, o povo já clamava a voz de Deus e não de homens, como nós lemos aqui. No capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, você pode conferir, no versículo 22, o povo clamava, voz de Deus, vírgula, e não de homens, um ponto de exclamação. Então eu quero que o poder de Deus se manifeste através da palavra que nós estamos pregando, da palavra que nós estamos anunciando, para que as pessoas comecem a fazer esse clamor. Nós temos que clamar. Eu vejo que por todas as dificuldades que se vive no momento, ainda as pessoas não despertaram, que é algo que a gente precisa do socorro de Deus. Porque tem coisas que não é para o homem. A gente vê que tem coisas que o homem ele fica arrodeando na volta daquela situação e ele não encontra uma solução, e ele não vai encontrar.
Porque tem coisas que é para Deus. Quando esse clamor do povo, voz de Deus e não dos homens, é porque no fundo do fundo, o homem sabe que a capacidade humana é limitada. Nós sabemos. Chega momentos que a gente tem que ir para os pés do Senhor Jesus e se colocar em oração, se posicionar. Então eu quero que todos aqueles que estão me assistindo e que vão ter a oportunidade de fazer isso, tomar uma decisão de buscar a Deus e clamar voz de Deus e não voz de homens. E por que disso? Porque nós estamos extremamente necessitados da presença de Deus, da presença do Espírito Santo. Veja que as pessoas, elas não querem ter compromisso. As pessoas dizem que vão fazer algo, quando na verdade elas sabem que não vão fazer. É muito simples, você pode ter se deparado com isso diariamente na sua vida. Você combina com as pessoas para fazer alguma coisa e a pessoa afirma para ti que vai fazer, mas na hora ela não comparece. Então, que Deus nos dê oportunidade e graça para continuar falando da palavra de Deus, falando do Evangelho. Eu procuro trazer da maneira que o Espírito Santo tem me ensinado, me posicionando e me colocando na mesma condição. E agora fazendo um comentário acerca da palavra em que a Bíblia descreve a respeito da mulher adúltera, nós encontramos ali as pessoas levando aquela mulher até o Senhor Jesus. Agora, uma coisa que me chama atenção nessa questão é que quando nós levamos uma pessoa que precisa de socorro de Jesus, nós não podemos esquecer que nós também precisamos do socorro de Jesus. E foi o que aqueles homens não fizeram. Eles chegaram ali, mas nós temos que também dar o desconto, porque eles não tinham entendimento, e a falta de entendimento é algo terrível. Por isso que eu oro sempre para que a gente tenha um entendimento das coisas, para não ficar falando aquilo que não é verdade e não falar coisas que não vai levar a pessoa a lugar nenhum. Então eles levaram aquela mulher para o Senhor Jesus, e é interessante essa passagem que eles se consideravam, eles jamais imaginavam o que estava esperando para eles. Quando eles falaram e acusaram aquela mulher, o Senhor Jesus, com toda a sua sabedoria e toda a sua elegância de poder, de autoridade, Ele deu uma lição para eles e para nós. Essa lição é para nós todos. Por isso que eu digo, quando se leva uma pessoa até o Senhor Jesus, não podemos esquecer que nós também somos carentes do Mestre, do Senhor Jesus, das suas obras, dos seus feitos. Isso é muito importante hoje a gente falar para as pessoas, que a gente seja realmente consciente que somos todos pecadores, estamos todos numa mesma situação. Jamais vamos levar uma pessoa para Jesus pensando que nós vamos levar a pessoa para apenas aquela pessoa que está na prática do erro, na prática do pecado, vai ter as bênçãos que Deus tem para nós. Não, todos nós temos que chegar diante do Senhor Jesus na mesma condição de que aquela mulher estava. Porque nós todos somos pecadores, estamos vivendo uma natureza pecaminosa, e isso, a gente enquanto viver aqui na terra vai ter que estar vigiando e orando para não entrar em tentação, como disse o Senhor Jesus. Eu agradeço pela oportunidade de falar essas palavras que o Espírito Santo tem me inspirado, e através do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário, onde Ele derramou o seu sangue, Jesus se manifestou em carne para tirar o pecado do mundo. A palavra de Deus diz que aquele que confessa que Jesus é Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Todo homem que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Deus é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece aqueles que confiam nele. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede, a graça da vida. Abençoa, Senhor, esse momento, Pai, em que eu oro, para que as pessoas tenham um entendimento, meu Pai, de Deus, e a voz de Deus e não de homem. Por isso nós agradecemos, Pai, pela Tua palavra. Abençoa, Senhor, a cada um, Pai, que vai assistir esse vídeo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus, e amém.